Não! Por favor, deixe-os aí! Gritou o guerreiro alienígena, mas o soldado humano não teve escolha. O tenente Steve Layden limpou o sangue da testa enquanto observava as ruínas fumegantes do posto avançado Hélios. A antiga e orgulhosa instalação humana em Erden era agora um cemitério de metal retorcido e concreto estilhaçado. 3 dias de ataques incessantes de drones reduziram o posto avançado a escombros e sua unidade a um único sobrevivente. Ele mesmo. Comando, aqui é o tenente Layden, o posto avançado. Hélios está perdido. Repito, Hélios está perdido. Todo o pessoal, KEA, exceto por este oficial, sua voz estava firme apesar das circunstâncias. Solicitando extração imediata, Estática respondeu a ele. Comando, você me escuta? Mais Estática, o relé de comunicação deve ter sido destruído no último ataque. Fantástico, ele murmurou, verificando a carga de seu rifle. 22%. Não era o suficiente para lutar e sair se os drones retornassem. Steve se agachou atrás de uma parede desmoronada, enquanto seu sensor de movimento apitava. Algo estava se aproximando do leste. Múltiplas assinaturas se movendo com propósito, não os padrões erráticos dos drones defensores. Ele preparou sua arma, ignorando a dor ardente em seu lado, onde um disparo de energia de um drone o atingira horas antes. Se esta fosse sua última resistência, ele faria valer a pena. Uma elegante nave prateada desceu através do céu perpetuamente âmbar de Eridin, pousando na clareira além do perímetro do posto avançado. O design da nave era inconfundível. Sealer, uma das espécies humanoides da Aliança de Andrômeda. Tecnicamente aliados, embora o termo fosse generoso, para dizer o mínimo. 6 figuras emergiram da nave, sua pele azul brilhando sob armaduras justas que pareciam fluir com seus movimentos. 5 soldados flanqueavam uma figura central, claramente seu líder. Mesmo a essa distância, Steve podia ver que ela se movia com a confiança de alguém acostumado ao comando. Bem, ele sussurrou para si mesmo. A cavalaria chega. 3 dias atrasada. Os Zillar se aproximaram cautelosamente, armas em punho, e Steve saiu de seu abrigo, com as mãos levantadas levemente, mas mantendo seu fuzil ao alcance. Identifique-se, humano, a líder chamou. Sua voz carregava um sotaque que fazia o inglês padrão soar quase musical, apesar do claro desdém em seu tom. Tenente Steve Layden, Força de Defesa Terrana, último sobrevivente do posto avançado Hélios. A comandante Zillar se aproximou, e Steve teve sua primeira visão clara dela. Ela era impressionante, mesmo pelos padrões Shylar. Maçãs do rosto altas, olhos azuis penetrantes que pareciam brilhar contra sua pele azulada. Com longos cabelos brancos prateados presos em uma trança elaborada. A armadura dela acentuava a fisionomia de uma guerreira, enquanto o emblema em seu ombro a marcava como de alta patente. Comandante Kailora da Força Expedicionária Zillar. Ela respondeu, olhando-o de cima a baixo com desprezo não disfarçado. Recebemos um sinal de socorro há 3 ciclos. Parece que perdemos nosso tempo. A mandíbula de Steve se contraiu. Com todo o respeito, comandante, seu tempo de resposta poderia ser melhorado. Resistimos contra aqueles drones por 3 dias. E ainda assim, aqui você está sozinho. Os olhos dela se estreitaram. Típica fragilidade humana. Um de seus soldados se aproximou, falando rapidamente na língua Zillar, que é cheia de estalos. A expressão de Kailora escureceu. A grade de defesa do seu posto ainda está parcialmente ativa. Ela disse. Está interferindo com nossos scanners. O sistema foi comprometido, explicou Steve. Aqueles drones que nos atacaram, eles estavam inativos por horas até que algo os reprogramasse. Kailora se virou para sua equipe. Garanta o perímetro, cubra-se. Acesse o computador central. Se sobrou alguma coisa disso, quero saber o que aconteceu aqui. Enquanto seus soldados se dispersavam, ela se virou de volta para Steve. Você está ferido. Não havia preocupação em sua voz, apenas uma observação clínica. Eu vou sobreviver, ele respondeu. Talvez ela o estudasse com aqueles perturbadores olhos azuis. Embora eu esteja surpreso que você tenha sobrevivido tanto tempo, sua espécie não é conhecida por sua resiliência. Steve sorriu de forma sutil. Você ficaria surpreso com o que os humanos podem suportar quando necessário, comandante. Eu duvido disso.
ela disse de forma desdenhosa. O seu tipo sempre quebra quando é pressionado o suficiente. Antes que Steve pudesse responder, um zumbido agudo cortou o ar. Seus instintos de combate ativaram-se imediatamente. Abaixem-se! Ele gritou, mergulhando em direção a Kylora enquanto 5 objetos metálicos cortavam o ar. Tarde demais, os dardos a atingiram por trás, cravando-se em sua armadura nas fendas entre as placas. Ela cambaleou para frente com um grito de dor e surpresa. Comandante, um de seus soldados começou a se aproximar, mas Steve já estava ao seu lado. Não se mova, ele ordenou, examinando os dardos. Seu sangue gelou quando os reconheceu. Mentes de proximidade modificadas a partir do nosso próprio sistema de segurança. Os olhos de Kylora se arregalaram com compreensão e fúria. Afaste-se de mim, humano. Eles vão detonar em menos de 1 minuto. Steve disse, ignorando seu comando. Sua armadura está impedindo que eles se desdobrem completamente, mas ainda assim vão te matar quando explodirem. Meus soldados vão cuidar disso, ela sibilou. Embora a dor fosse evidente em sua voz, Steve olhou para os guerreiros Shilar que se aproximavam. Sem tempo. Aqueles seres são fundamentais para detectar movimento. Se seu povo tentar removê-los sem conhecer a sequência exata, eles detonarão imediatamente. E você conhece essa sequência? Ela perguntou ceticamente, contorcendo-se enquanto uma das flechas se enterrava mais fundo. Eu ajudei a instalar o sistema. Ele alcançou a primeira flecha. Isso vai doer. O que você está fazendo? Ela gritou, cerrando os dentes contra a dor. Saia daqui imediatamente. Esqueça seu orgulho, guerreiro. Eu vou te salvar. Steve respondeu firmemente, posicionando suas mãos ao redor do primeiro dardo. Não somos aliados, humano imundo. Tire suas mãos de mim. Ela gritou, seu corpo tremendo de dor e raiva. Vai doer um pouco. Steve avisou, preparando-se para extrair o primeiro dardo com um movimento preciso necessário para evitar a detonação. Não, por favor, deixe-os dentro, ela gritou. Mas Steve já havia tomado sua decisão. Com precisão de um praticante, ele puxou o primeiro dardo, depois rapidamente se moveu para os outros, removendo cada um com a mesma técnica cuidadosa. Os gritos de dor de Kylora se transformaram em suspiros de alívio quando o último dardo foi retirado. Steve lançou os dispositivos o mais longe que pôde, e segundos depois, 5 pequenas explosões fizeram terra e detritos caírem ao seu redor. Kylora o encarou, sua expressão uma mistura complexa de dor, alívio e confusão. Pela primeira vez, a incerteza substituiu o desprezo em seus olhos. Por quê? Ela perguntou simplesmente. Steve deu de ombros, percebendo de repente quão perto estavam. Porque é isso que os humanos fazem. Nós salvamos vidas quando podemos, até mesmo vidas alienígenas arrogantes. Os olhos dela se estreitaram, mas antes que pudesse responder, o chão sob eles tremeu. Ao longe, o som característico dos drones defensores ficou mais alto. Eles estão voltando, disse Steve sombriamente, e há muito mais do que antes. Precisamos nos mover agora. Steve agarrou o braço de Kylora, ajudando-a a se levantar enquanto o barulho dos drones se aproximando aumentava. Ela se afastou bruscamente, gemendo de dor por causa de suas feridas. Eu não preciso da sua assistência, humano. Tudo bem, morra orgulhoso então. Steve verificou novamente a carga de seu rifle, ainda pateticamente baixa. Seu esquadrão não vai durar 5 minutos contra esses drones. Eles têm se adaptado às nossas táticas, aprendendo a cada ataque. Os olhos de Kylora se estreitaram, mas um olhar para o horizonte, onde formas escuras estavam se reunindo, a fez reconsiderar. Ela deu ordens à sua equipe na linguagem Shilar, que consiste em cliques. Nós vamos nos retirar para nosso navio, ela disse a Steve. O tom dela deixava claro que não era um convite. Sua nave está à vista. Eles vão atacar os motores primeiro, que é o protocolo padrão de drones. Precisamos de cobertura. Steve apontou para a borda leste do posto avançado. Há um bunker de manutenção com paredes reforçadas. Podemos nos refugiar lá até que seu pessoal envie reforços. Kylora hesitou, claramente desconfortável em seguir a liderança de um humano. Um de seus soldados se aproximou, falando urgentemente em sua língua nativa.
Vailen diz que nossas comunicações estão sendo bloqueadas. Ela traduziu relutantemente. Nenhum backup está a caminho. Bem-vindo ao meu mundo, murmurou Steve. Então, vamos para o bunker. O primeiro drone apareceu sobre a crista. Seu carapaça metálica brilhava sob a luz âmbar do sol. Steve reconheceu o modelo, um T-7 Guardian projetado para a defesa de perímetro, exceto que agora estava caçando as próprias pessoas que foi programado para proteger. Movam-se! Ele gritou enquanto os portos de armas do drone se abriam. A equipe Shi'lar correu em direção ao complexo oriental, Kalora mantendo o ritmo apesar de suas lesões. Steve ficou na retaguarda, disparando tiros precisos contra o drone que os perseguia com seu rifle quase sem munição. Munição do Salvador! Kalora gritou de volta. Meus guerreiros estão cuidando disso. Como se para provar seu ponto, 2 de seus soldados se viraram e dispararam em perfeita sincronia. As armas de energia deles dispararam com um zumbido agudo e o drone explodiu em uma chuva de faíscas. Impressionante, Steve reconheceu, mas há dezenas mais vindo. Eles chegaram ao bunker de manutenção exatamente quando a onda principal de drones atingiu o cume da colina. Steve digitou o código de acesso e a pesada porta deslizou para abrir com um gemido de metal protestando. Dentro, ele ordenou que a equipe Shi'lar entrasse antes de mergulhar também, enquanto explosões de energia queimavam o chão onde ele estivera. A porta se fechou atrás deles com um som reconfortante. O bunker era apertado para 6 pessoas, especialmente com os Shi'lar sendo um pouco mais altos que os humanos em média. Luzes de emergência lançavam tudo em um brilho vermelho suave. Este é o seu plano brilhante? Kalora perguntou olhando ao redor com desdém. Nos prender em uma caixa. Esta caixa tem 3 pés de paredes de compósito reforçado e uma fonte de energia independente. Steve respondeu movendo-se para um console no canto. Além disso, ele tem isso. Ele ativou o terminal, trazendo um esquema dos sistemas de defesa do posto avançado. Posso acessar o que sobrou da nossa rede de defesa a partir daqui. Talvez descubra o que está controlando aqueles drones. Kalora se aproximou, examinando o display. Sua tecnologia é adequada. Steve quase saiu. Isso é um grande elogio vindo de você. Seus olhares se encontraram por um momento e algo mudou em seu olhar. Um lampejo de respeito relutante, talvez. Ela rapidamente desviou o olhar. Suas feridas precisam de tratamento, disse Steve, notando o fluido azul sipando através de sua armadura onde os dardos haviam penetrado. Estou bem. Ela insistiu, embora sua postura sugerisse o contrário. O orgulho de Shi'lar vai te matar um dia, comandante. Steve alcançou um kit médico montado na parede. Pelo menos me deixe estancar o sangramento. Após um momento de silêncio tenso, ela acenou com a cabeça uma vez, de forma incisiva. Enquanto Steve aplicava antisséptico nas feridas de perfuração, não pôde deixar de notar a textura incomum da pele dela. Lisa como pedra polida, mas quente ao toque. Kalora permaneceu rígida, claramente desconfortável com o contato. Mas por que você me salvou? Ela perguntou de repente, sua voz baixa o suficiente para que seus soldados, que estavam montando um perímetro defensivo dentro do bunker, não pudessem ouvir. Já te disse, é o que os humanos fazem. Não, ela insistiu. Sua espécie é egoísta e fraca. Você deve ter tido um motivo. Steve terminou de tratar a última ferida antes de responder. Talvez eu esteja tentando mudar sua opinião sobre os humanos. Isso seria um desperdício de esforço, ela disse. Mas havia menos convicção em sua voz do que antes. Uma série de impactos sacudiu o bunker, poeira caindo do teto. Eles estão testando as defesas, disse Steve, voltando para o console. Precisamos descobrir quem os reprogramou e por quê. Kalora se juntou a ele, seu ombro roçando contra o dele enquanto ambos estudavam a tela. Ela não se afastou desta vez. Ali, ela apontou para uma anomalia no fluxo de dados. Esse padrão de sinal não é Terran nem Shi'lar. Steve franziu a testa. Você está certo. Eu nunca vi nada igual. Eu vi, disse Kalora sombriamente. Uma vez, na borda do vazio da doença, perdemos um grupo de batalha inteiro investigando isso. Seus olhares se encontraram novamente, e desta vez havia um entendimento claro entre eles. O que quer que estivesse controlando os drones era uma ameaça para ambas as suas espécies.
Parece que somos aliados, afinal, comandante. Steve disse com um leve sorriso. A expressão de Kalora permaneceu séria, mas algo em seus olhos havia suavizado. Aliadas temporárias, tenente. Não se acomode. Um novo impacto abalou o bunker, mais forte desta vez. Uma luz de aviso piscou no console. A integridade estrutural está em 87% e caindo, relatou Steve. Seu aliado temporário tem uma sugestão. Precisamos levar a luta até eles antes que este bunker se torne nosso túmulo. Pela primeira vez, os lábios de Kalora se curvaram em algo que poderia quase ser chamado de sorriso. Finalmente, algo em que concordamos. Um ataque frontal é nossa única opção. Kalora insistiu. Seus punhos batiam com força no console. Meus guerreiros estão treinados para combate direto. Atacamos com força, eliminamos a ameaça e garantimos o centro de comando de seus postos avançados. Steve balançou a cabeça. Isso é suicídio. Esses drones se adaptam a ataques diretos. Eu vi isso. Perdemos 47 soldados no primeiro dia apenas usando essas táticas exatas. O bunker tremeu novamente quando outro impacto atingiu o exterior. Poeira caía do teto, pousando nos ombros de Steve e no cabelo prateado de Kalora. Integridade estrutural em 72%, relatou um dos soldados Zilar. Os olhos azuis de Kalora brilharam com frustração. E seu tenente alternativo, esconder até sermos enterrados vivos? Precisamos ser mais inteligentes que os drones, não mais fortes, respondeu Steve, puxando um esquema do posto no console. Há um túnel de manutenção que passa por baixo do hub central. Podemos usá-lo para contornar as defesas do perímetro e acessar os principais sistemas de controle. Entrar por túneis? Kalora zombou. Essa é a abordagem dos covardes. Os guerreiros Zilar enfrentam seus inimigos diretamente. E quantos guerreiros Zilar sobreviveram a esses confrontos diretos com esses inimigos em particular? Steve sentiu sua paciência se esgotando. O bunker caiu em silêncio, exceto pelo som distante de drones tentando penetrar o exterior. Os soldados de Kalora trocaram olhares, claramente desconfortáveis com a tensão entre sua comandante e o humano. A filosofia militar, Zilar, enfatiza a ação decisiva. Kalora finalmente disse. Sua voz estava mais calma, mas não menos intensa. Acreditamos que a hesitação gera derrota. Um guerreiro que ataca primeiro controla a batalha. Steve se apoiou no console, estudando-a. A história militar humana nos ensinou algo diferente. Aprendemos que a adaptabilidade supera a agressão. Os generais que venceram nem sempre eram os mais fortes. Eles eram aqueles que conseguiam pensar em torno dos problemas. Uma filosofia conveniente para uma espécie fisicamente mais fraca, ela comentou, embora houvesse um toque de curiosidade em seu tom, em vez de puro desprezo. Talvez Steve tenha admitido com um leve sorriso, ou talvez tenhamos desenvolvido forças diferentes porque precisávamos. A necessidade impulsiona a inovação. Seus olhares se encontraram, nenhum disposto a recuar. O ar entre eles parecia estalar de tensão. Não totalmente hostil mais, mas carregado com algo que nenhum dos dois estava pronto para reconhecer. O segundo em comando de Val e Kalora limpou a garganta. Comandante, talvez um compromisso. Poderíamos dividir nossas forças. Um estrondo ensurdecedor o interrompeu quando uma parte do teto desabou. Através da brecha, um drone caiu no bunker. Suas portas de armas já brilhando com energia de carga. Contato! Gritou Steve, mergulhando para se proteger atrás de um container de armazenamento. Os guerreiros Zilar reagiram com uma velocidade impressionante, mas naquele espaço confinado do bunker, suas táticas de formação habituais foram comprometidas. O drone disparou, atingindo um soldado no ombro e fazendo-o girar até o chão. Steve apontou seu rifle quase esgotado e disparou 3 tiros precisos contra o sensor óptico do drone. Os 2 primeiros tiros ricochetearam em sua carcaça blindada, mas o terceiro acertou o alvo, cegando temporariamente a máquina. Sistemas de mira offline, ele gritou, acerte agora. Kalora já estava se movendo. Com uma graça que desmentia suas lesões recentes, ela saltou sobre um console e pousou nas costas do drone. Sua lâmina de energia se ativou com um sibilo, mergulhando na junção entre a cabeça e o corpo do drone. A máquina convulsionou, faíscas voando antes de colidir com o chão. Por um momento, todos ficaram paralisados.
processando o que acabara de acontecer. Então, Steve e Kalora se moveram simultaneamente para verificar o soldado Zilar ferido. Thorin vai viver, Kalora anunciou após examiná-lo, mas ele precisa de atenção médica adequada. E precisamos nos mover, acrescentou Steve, lançando um olhar para a brecha no teto. Onde há um drone, haverá mais. Os olhos deles se encontraram novamente, e desta vez houve uma compreensão mútua. Sem palavras, ambos reconheceram que nenhuma de suas estratégias sozinha funcionaria. Seu túnel, Kalora, concedeu, mas nos movemos rápido e atacamos forte assim que estivermos em posição. Steve acenou com a cabeça. Ótimo. No entanto, precisaremos nos dividir. Alguém tem que criar uma distração para desviar os drones do centro de comando. Meus guerreiros cuidarão disso, disse Kalora. Então hesitou antes de acrescentar. Exceto por mim. Vou acompanhá-lo até o centro de controle. Comandante? Valin protestou. O protocolo dita isso. Estou ciente do protocolo. Ela o interrompeu. Mas o humano conhece os sistemas. E eu? Ela olhou para Steve. Preciso garantir que a missão tenha sucesso. Steve entendeu o que isso custou a ela para fazer essa concessão. Vamos sair em 5 minutos. Reunir o que pudermos carregar. Enquanto os Zilar se preparavam, Kalora se aproximou de Steve em particular. Isso não significa que eu concorde com sua abordagem cautelosa, tenente. Claro que não, ele respondeu com um leve sorriso. E ainda acho que sua estratégia de ataque direto é imprudente. No entanto, aqui estamos nós, combinando ambos. Ela observou. Aqui estamos nós. Ele concordou. Algo mudou em sua expressão. Um amolecimento ao redor dos olhos, talvez? Ou uma leve relaxada em sua postura, geralmente rígida. Você lutou bem contra o drone. Sua precisão é adequada. Vindo dela, era praticamente um elogio efusivo. Você não foi tão mal assim, comandante. Para alguém que prefere a abordagem direta, você tem alguns movimentos impressionantes. Um leve tom roxo apareceu em suas bochechas azuis. Um rubor Zilar. Steve percebeu com surpresa. Devemos nos preparar, ela disse abruptamente, virando-se. Enquanto se juntava a seus soldados, Steve se viu a observando com um respeito recém-descoberto. Apesar de suas diferenças, ou talvez por causa delas, eles poderiam realmente ter uma chance de sobrevivência. O caminho à frente seria perigoso, mas pela primeira vez desde que o posto avançado caiu, Steve sentiu algo que quase havia esquecido. Esperança. O túnel de manutenção era mais estreito do que Steve lembrava. Projetado para droides de utilidade, em vez de humanoides, seus confines apertados os forçavam a prosseguir em uma posição de meio agachamento. Seus ombros ocasionalmente roçavam contra as paredes ásperas e talhadas. Seus engenheiros não poderiam ter feito esses corredores maiores? Kalora resmungou, abaixando-se para evitar um cano pendurado baixo. Eles não foram construídos para conforto. Steve respondeu, liderando o caminho com uma pequena luz tática ou para comandantes alienígenas de 6 pés de altura. Eu tenho 1,80. Ela corrigiu, com um leve tom de defensividade na voz. Steve olhou para trás com uma sobrancelha levantada. Você se mediu em unidades humanas? O leve tom roxo voltou às suas bochechas. Conheça seus aliados e seus inimigos igualmente bem. Doutrina militar básica. E em qual categoria eu me encaixo agora? Ele perguntou, parando em uma encruzilhada para checar sua posição. Kalora não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz havia perdido um pouco do seu tom habitual. Isso ainda precisa ser determinado, tenente. Eles continuaram em silêncio. Os únicos sons eram seus passos e o distante estrondo de explosões, enquanto os guerreiros de Kalora executavam a distração. Steve tentou não pensar em quantos deles sobreviveriam. Espere. Kalora sussurrou de repente, segurando seu braço. Olhe isso. Ela apontou para uma seção da parede onde a chapa de metal havia sido removida, expondo um emaranhado de cabos cortados e placas de circuito. Alguém tem mexido nos sistemas, disse Steve, examinando os danos. Isso não é dano de batalha. Esses cortes são precisos, deliberados. Sabotagem, concordou Kalora. Antes que os ataques dos drones começassem, Steve passou os dedos pelas bordas limpas dos cortes. Isso não foi feito com ferramentas padrão. O metal foi separado molecularmente.
não cortado. Tecnologia além de qualquer uma de nossas espécies, murmurou Kailora. Seus olhares se encontraram na luz tênue, a preocupação mútua substituindo o antagonismo anterior. Precisamos continuar em movimento, disse Steve. O centro de comando ainda está a meio quilômetro à frente. À medida que avançavam, o túnel começou a inclinar-se para baixo, levando-os mais fundo sob o posto avançado do que Steve esperava. O ar ficou visivelmente mais fresco e as paredes mudaram de metal processado para o que parecia ser pedra natural. Isso não corresponde a nenhum esquema que eu já vi, admitiu Steve, passando a mão pela superfície lisa da pedra. Esses túneis devem ser todos fabricados. Talvez sua base tenha sido construída sobre estruturas existentes? Kailora sugeriu. Muitos mundos têm ruínas que antecedem as civilizações atuais. Eridan deveria estar desabitado antes de chegarmos, disse Steve. Foi por isso que o Tratado Terranziller permitiu a exploração conjunta. Kailora fez um som que poderia ter sido uma risada. Seus relatórios de inteligência estavam claramente incompletos. Parece que sim, Steve concordou, surpreendendo-a com sua franqueza. Ambos os nossos governos têm o hábito de compartilhar apenas o que acham que precisamos saber. A passagem se alargou em uma pequena câmara onde vários túneis convergiam. Símbolos antigos estavam esculpidos nas paredes, levemente luminescentes na escuridão. Você consegue ler isso? Steve perguntou, gesticulando para o texto brilhante. Kailora estudou as marcas. Não, mas eu já vi uma escrita semelhante uma vez antes, no vazio da doença. A mesma missão em que encontramos aquele padrão de sinal. Aquele que controla nossos drones agora, disse Steve sombriamente. Sim, estávamos investigando uma estação abandonada. Toda a tripulação havia sido alterada. Sua voz ficou mais baixa. Seus caminhos neurais reprogramados para servir como processadores biológicos para os sistemas da estação. Steve sentiu um frio que não tinha nada a ver com o ar fresco. Seu grupo de combate que foi perdido? O que exatamente aconteceu com eles? Eles foram colocados em quarentena, ela disse simplesmente. Depois eliminados, protocolo padrão para contaminação biológica desconhecida. Seu próprio povo, Steve não conseguiu esconder seu choque. As necessidades de muitos superam as necessidades de poucos, ela respondeu. Embora algo em sua expressão sugerisse que a decisão ainda a incomodava. Seu exército teria agido de forma diferente? Steve considerou isso. Teríamos tentado salvá-los primeiro. Os humanos não desistem facilmente dos nossos próprios. Mesmo com o risco de uma contaminação maior, ela perguntou, genuinamente curiosa. Mesmo assim, é nossa maior força e nossa maior fraqueza, segundo alguns. De acordo com a maioria da doutrina militar Shi'lar, ela confirmou. Seu apego a indivíduos compromete objetivos estratégicos. No entanto, aqui está você, Steve apontou, se arriscando por seu soldado ferido de volta no bunker. Kailora caiu em silêncio, claramente desconfortável com a observação. Quando ela falou novamente, sua voz estava mais suave. Talvez eu tenha passado tempo demais entre humanos. Um momento de vulnerabilidade surpreendeu Steve. Ele queria insistir mais para entender essa mulher complexa cujo exterior rígido parecia estar se quebrando. Mas um tremor repentino sacudiu o túnel, fazendo a poeira cair do teto. Essa não era a distração, disse Steve, se apoiando na parede. Não, Kailora concordou. Isso veio debaixo de nós. Outro tremor, mais forte desta vez, quase os derrubou. Uma seção do chão se quebrou, revelando uma luz azul pulsante de algo que estava abaixo. Precisamos nos mover. Steve insistiu, agarrando a mão de Kailora instintivamente. Agora, eles correram pelo túnel mais largo, os tremores se tornando mais frequentes. A passagem de repente se abriu em uma vasta câmara subterrânea que tirou o fôlego de Steve. No centro, erguia-se uma estrutura maciça, claramente artificial, mas diferente de qualquer coisa que a tecnologia humana ou Shi'lar pudesse produzir. Colunas imponentes do que parecia ser metal vivo pulsavam com a mesma energia azul que vislumbraram através da fenda. Suspensa no centro estava uma esfera brilhante. Tentáculos de energia se estendiam como uma teia por toda a câmara. Que diabos é isso?
sussurrou Steve. Um núcleo de controle, respondeu Kalora, com a voz baixa de admiração, muito mais avançado do que qualquer coisa que meu povo já encontrou. Enquanto observavam um drone emergir de um corredor lateral, diferente daqueles que haviam atacado o posto avançado. Este se movia com uma fluidez orgânica não estabilizada, sua superfície ondulando como metal líquido. Ele ainda não nos viu. Steve sussurrou, puxando Kalora para trás de uma coluna. Isso não é um dos seus drones de posto, ela observou. Não. Acho que acabamos de encontrar o proprietário original deste lugar. O drone se aproximou do orbe central, interagindo com ele através de um tentáculo de energia. Imediatamente toda a câmara pulsou mais intensamente, e uma exibição holográfica apareceu, mostrando um mapa do planeta, com assentamentos humanos e Zelar marcados como alvos. Não é apenas controlar nossos drones de posto avançado. Steve percebeu com horror. É preparar-se para atacar cada assentamento em Aridin, um sistema de defesa automatizado, Kailoa informou. Antigo, mas ainda funcional. E ele vê ambas as nossas espécies como invasores. Steve concluiu. Precisamos desligá-lo antes que ele lance um ataque planetário. A mão de Kailoa se apertou em torno da dele, nenhum dos dois reconhecendo que ainda estavam se segurando um ao outro. Como lutamos contra algo tão avançado? Ela perguntou com uma rara nota de incerteza na voz. Steve olhou para ela, depois de volta para a tecnologia alienígena, pulsando com um propósito mortal. Juntos ele disse simplesmente: é a única maneira de qualquer um de nós sobreviver. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Vejo uma fraqueza, Steve sussurrou, estudando a pulsante tecnologia alienígena. Olhe para aqueles condutos que sobem até a superfície. Eles estão conectados à nossa rede de energia do posto avançado. Kailoa seguiu seu olhar. O sistema antigo está parasitando seu suprimento de energia. Não apenas parasitando, mas dependente disso. A fonte de energia original deve ter falhado séculos atrás. A mente de Steve corria com possibilidades. Se conseguirmos desencadear um tipo específico de pico de energia, podemos sobrecarregar o Nexus. E como você propõe que façamos isso? Kailoa perguntou, ainda pressionada contra ele atrás da coluna. Steve alcançou um compartimento em sua armadura e puxou um dos dardos que havia removido de Kailoa mais cedo. Estas são minas de proximidade, mas também são geradores de pulso eletromagnético. Se eu conseguir reprogramá-las para mirar na esfera central, você as manteve? Kailoa perguntou. Sua voz uma mistura de surpresa e algo mais. Um amolecimento que não estava lá antes. Sempre mantém a tecnologia potencialmente útil. Steve respondeu com um meio sorriso. Fundamentos militares. Seus olhares se encontraram, e por um momento o perigo iminente parecia recuar. O ar entre eles carregado com um tipo completamente diferente de tensão. Kailoa foi a primeira a quebrar o momento. Seu plano tem mérito, mas aqueles drones avançados vão te detectar no momento em que você se mover em direção ao orbe central. É aí que você entra, disse Steve. Eu preciso de uma distração? Os olhos dela se estreitaram. Você está me pedindo para ser isca. Estou pedindo que você seja um guerreiro. Ele corrigiu. O tipo que enfrenta os inimigos diretamente. Lembra? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dela, o primeiro genuíno que ele tinha visto. Usando minhas próprias palavras contra mim, talvez os humanos sejam mais inteligentes do que eu lhe dei crédito. Nós temos nossos momentos, respondeu Steve, surpreso com o calor se espalhando dentro dele ao ver o sorriso dela. Eles rapidamente formularam um plano. Steve precisaria de tempo para reprogramar os dardos, enquanto Kailoa atrairia os drones para longe da câmara central. Uma vez que eu modificar isso, precisarei colocá-los em pontos específicos ao redor do orbe. Steve explicou que o tempo tem que ser perfeito. Todos eles precisarão detonar simultaneamente para criar o tipo certo de surto. Quanto tempo você precisa? 3 minutos para reprogramar. Talvez mais 2 para colocá-los. Kailoa assentiu. 5 minutos. Eu posso te dar isso. Seus olhares se encontraram novamente. E desta vez nenhum dos dois desviou o olhar. A percepção de que ela poderia não sobreviver à sua distração pairava não dita entre eles. Kailoa, Steve começou incerto sobre o que queria dizer.
Ela colocou um dedo contra seus lábios. Guarde sua sentimentalidade humana para depois que tivermos sucesso. Mas ela não afastou a mão. Em vez disso, deslizou para sua bochecha. Seu toque surpreendentemente suave para uma guerreira. Sem aviso, ela se inclinou para a frente e pressionou os lábios contra os dele. Um breve e intenso beijo que o deixou momentaneamente atordoado. Para dar sorte, ela explicou com um toque de travessura. Me disseram que os humanos consideram isso tradicional antes da batalha. Antes que Steve pudesse responder, ela já havia desaparecido, saindo de seu esconderijo com a graça fluida de uma predadora nata. Ei, latas de sucata! Ela gritou, disparando sua arma contra o drone mais próximo. Vamos ver se a tecnologia antiga consegue acompanhar uma guerreira moderna. Os drones imediatamente começaram a perseguição. Corpos metálicos fluindo como mercúrio enquanto a perseguiam pelo perímetro da câmara. Steve forçou-se a focar nos dardos, não nos sons das armas de energia disparando à distância. Seus dedos trabalhavam rapidamente, reconfigurando os mecanismos explosivos. Cada dardo precisava ser ajustado a uma frequência específica para criar o efeito em cascata que sobrecarregaria o sistema. Era um trabalho delicado, dificultado pelos sons distantes de combate e sua preocupação com Kalora. Um grito de dor ecoou pela câmara. A cabeça de Steve se ergueu rapidamente, seu coração disparado. Foque, ele murmurou para si mesmo. Ela é uma guerreira, pode se cuidar. O último dardo reprogramado, Steve emergiu da cobertura. O orbe central pulsava hipnoticamente. Seus tentáculos de energia se estendiam por todo o ambiente como uma teia malévola. Ele se movia com cuidado, colocando cada dardo em intervalos calculados ao redor da estrutura. Enquanto posicionava o último dardo, um drone apareceu diretamente em seu caminho. Steve congelou, arma levantada, mas o drone simplesmente pairou como se o estivesse estudando. Tenente, a voz de Kalora ecoou do outro lado da câmara. Ela estava encurralada atrás de uma coluna. Explosões de energia atingiam ao seu redor. Sangue, de um tom surpreendente de azul profundo, escorria pelo seu braço a partir de um ferimento em seu ombro. O drone que bloqueava o caminho de Steve se virou em direção à sua voz. Nesse momento de distração, Steve avançou, colocando o último dardo na base do orbe. Kalora, pegue a cobertura, ele gritou. Estão todos colocados. Ela acenou com a cabeça, então fez algo inesperado. Em vez de recuar, ela avançou diretamente em direção aos drones, disparando sua arma em uma barragem intensa que desviou completamente a atenção deles de Steve. Agora ela gritou, detone-os agora. Steve ativou o disparador remoto. Por um momento terrível, nada aconteceu. Então, os 5 dardos começaram a pulsar em uníssono, suas luzes se sincronizando com o ritmo do orbe central. A câmara se encheu com um zumbido agudo à medida que os pulsos eletromagnéticos se acumulavam em direção à massa crítica. Os drones que perseguiam Kalora de repente congelaram, suas formas fluidas se solidificando à medida que o sinal de controle vacilava. Corra! Steve gritou correndo em direção a Kalora. Ele agarrou seu braço não ferido, puxando-a em direção à entrada do túnel, enquanto o vinho se tornava ensurdecedor. Eles estavam a meio caminho da segurança quando a primeira explosão ocorreu. O orbe central se despedaçou, liberando um flash ofuscante de energia que os derrubou. Steve, instintivamente, envolveu seus braços em torno de Kalora, protegendo seu corpo com o seu enquanto eles rolavam para o chão. A câmara desabou ao redor deles em uma cascata de pedra e metal. Através de algum milagre, a seção onde estavam permaneceu intacta, enquanto poeira e detritos caíam. Quando o estrondo finalmente parou, eles se encontraram em um pequeno espaço, com a entrada do túnel bloqueada por destroços caídos. As luzes de emergência da armadura de Steve forneciam a única iluminação na escuridão. Você está bem? Ele perguntou, de repente ciente de quão perto estavam. O corpo dela pressionado contra o dele no espaço confinado. Eu vivo, ela respondeu, ecoando suas palavras de antes. Graças a você, novamente. Seus rostos estavam a poucos centímetros de distância, a respiração se misturando no ar empoeirado. A adrenalina da sobrevivência percorria ambos, quebrando as últimas barreiras entre eles. Podemos morrer aqui, Kalora sussurrou, seus olhos azuis refletindo a luz fraca.
Talvez, Steve concordou, mas salvamos todos os outros neste planeta. Nada mal para um humano e uma Zilar que não se suportavam algumas horas atrás. A mão dela encontrou o rosto dele na semi-escuridão. Eu estava errado sobre os humanos, sobre você. O que se seguiu foi inevitável. Uma união, nascida do perigo compartilhado, respeito mútuo e uma atração que nenhum dos dois podia mais negar. Na quieta escuridão cercada pelas ruínas de uma antiga ameaça, eles encontraram algo que nenhum dos dois esperava: conexão através das estrelas. Mais tarde, enquanto estavam deitados juntos na tranquilidade, Kilora traçou as cicatrizes no peito de Steve com dedos curiosos. Seu povo consideraria isso inadequado, ela murmurou. Uma comandante com um soldado de outra espécie. Provavelmente Steve admitiu, o seu também. Guerreiros Zilar são permitidos. Alívio do estresse, ela disse, com um pequeno sorriso, embora geralmente não com humanos. A perda deles, Steve respondeu, fazendo-a soltar uma risada suave. O momento de paz foi interrompido por um estrondo vindo de além de seu pequeno santuário. Poeira caiu enquanto algo se movia nos destroços que bloqueavam sua saída. Parece que alguém está nos desenterrando, disse Steve, alcançando suas peças de armadura espalhadas. Kilora acenou com a cabeça. O comportamento de sua comandante estava voltando enquanto ela se vestia de forma eficiente. Mas quando seus olhares se encontraram, algo havia mudado fundamentalmente entre eles. O que quer que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Os destroços se moveram novamente, pedaços maiores rolando para longe enquanto a luz penetrava seu pequeno santuário. Steve apertou os olhos contra o brilho repentino, posicionando-se instintivamente entre Kilora e o que quer que estivesse vindo. Tenente Layden, uma voz familiar chamou. Você está vivo aí dentro? Coronel Harrington. Steve respondeu, reconhecendo o tom áspero de seu oficial comandante. Sim, senhor. O comandante Kilora das Forças Celstre está comigo. Os destroços restantes foram removidos, revelando não apenas Valin e os guerreiros Zilar sobreviventes, mas uma equipe de extração humana completa, liderada pelo Coronel Harrington, um homem de rosto severo, cabelo grisalho e uma expressão de perpetuado descontentamento. Ao lado dele estava o alto comandante Telvoz da frota Zilar. Sua armadura elaborada o marcava como vários postos acima de Kilora. Vocês dois causaram uma grande confusão, disse Harrington, seus olhos se estreitando enquanto ele observava a aparência desleixada deles e a proximidade um do outro. Kilora endireitou-se, retomando imediatamente a postura de comandante, apesar de seus ferimentos. Alto comandante, ela reconheceu com uma saudação formal. A situação era mais complexa do que inicialmente relatado. Então nós deduzimos a partir da imensa onda de energia que derrubou as comunicações em metade do planeta, respondeu Telvoz secamente. Seu olhar oscilou entre ela e Steve, sua expressão indecifrável. Eles foram escoltados até a superfície em um silêncio intenso. O posto avançado havia sido transformado na ausência deles. Estruturas temporárias foram erguidas. Naves de ambas as frotas pousaram em formação e o pessoal de ambas as espécies trabalhava em áreas claramente definidas e separadas. Quanto tempo estivemos lá embaixo? Steve perguntou enquanto emergiam na luz âmbar de Aradin. Quase 30 horas se passaram, respondeu Harrington. Tempo suficiente para que ambos os nossos governos enviassem reforços quando a comunicação foi perdida. Eles foram levados a um centro de comando improvisado onde equipes médicas aguardavam. Um médico humano se aproximou de Steve enquanto um curandeiro Zilar se dirigia a Kilora. Comandante, você será atendida por nossa equipe médica. Telvoz interrompeu, gesticulando para uma área separada. Kilora hesitou, seus olhos encontrando os de Steve brevemente antes de ela acenar com a cabeça. Claro, alto comandante. Enquanto estavam separados para tratamento, Steve sentiu uma estranha emptiness. Depois de horas naquele espaço confinado com Kilora, estar sozinho parecia errado de alguma forma. Você parece um caco, tenente, comentou Harrington enquanto o médico examinava os ferimentos de Steve. Sinto-me pior do que pareço, senhor. Steve respondeu automaticamente. Poderia explicar o que aconteceu lá embaixo?
E enquanto você estava sozinho com um comandante Zilar em um túnel desmoronado, Steve forneceu um relatório conciso, os sistemas de sabotagem, a antiga rede de defesa, o plano deles para sobrecarregá-la. Ele omitiu cuidadosamente certos detalhes sobre seu tempo sozinho com Kilora após o colapso. Notável, disse Harrington quando terminou. Mas isso levanta sérias questões sobre o que mais pode estar enterrado neste planeta. Senhor, os Zilar já estão reivindicando direitos de salvamento sobre a tecnologia alienígena. Eles estão citando uma cláusula obscura no Tratado de Exploração Conjunta. Steve franziu a testa. Aquela tecnologia quase exterminou nossas duas colônias. Deve ser estudado em conjunto, se é que deve. Não é assim que o alto comando Zilar vê, respondeu Harrington. Eles estão argumentando que, uma vez que o comandante Kilora estava presente na descoberta, eles têm a reivindicação primária. Isso é ridículo, protestou Steve. Nós dois, tenente. Harrington o interrompeu bruscamente. Eu preciso saber onde estão suas lealdades. Houve rumores sobre você e o comandante Zilar. Steve encontrou o olhar de seu superior firmemente. Minha lealdade é para com a humanidade, senhor. Sempre foi. Bom, porque você está prestes a ser jogado em um campo minado político. Ambos os governos querem um debriefing completo separadamente. Esses Zilar solicitaram que você fosse entregue para o interrogatório deles primeiro. Com base em quê? Eles afirmam que você interferiu com o comandante deles durante uma operação militar, potencialmente comprometendo seu julgamento. Steve quase riu da ironia. Quando eu remover aqueles dardos da armadura dela, é assim que eles estão chamando. Harrington levantou uma sobrancelha. Os Zilar estão sendo deliberadamente vagos sobre qual interferência ocorreu. Antes que Steve pudesse responder, a porta do centro de comando se abriu. Kilora entrou agora vestindo uma armadura nova, suas feridas tratadas. Ela estava flanqueada por 2 guardas Zilar, que permaneceram na entrada enquanto ela se aproximava. Tenente Lighton, disse ela formalmente, embora seus olhos transmitissem algo completamente diferente. Fui instruída a informar que sua presença é solicitada na nave de comando Zilar para um debriefing. Comandante, Telvos apareceu atrás dela. Eu cuidarei deste assunto. Com todo o respeito, alta comandante, ela respondeu sem se virar. Como a oficial que testemunhou as ações do Tenente Leiden, em primeira mão. O protocolo dita que eu deva estar presente para seu desdobramento. A expressão de Telvos se endureceu. Seu julgamento nesta questão é suspeito, comandante. Você retornará à nave e preparará seu próprio relatório separadamente. Por um momento, Steve pensou que ela poderia recusar. Em vez disso, ela inclinou ligeiramente a cabeça. Como você manda, enquanto ela se virava para sair, sua mão roçou a de Steve. Um breve contato deliberado que enviou calor através dele, apesar das circunstâncias. Isso não acabou. Ela murmurou tão baixo que ninguém mais poderia ouvir. Depois que ela partiu, Harrington e Telvos se encararam com uma hostilidade mal disfarçada. O Tratado Taran-Zilar é claro, afirmou Telvos. Qualquer tecnologia avançada descoberta durante operações conjuntas deve ser minuciosamente examinada em busca de potenciais ameaças antes que os direitos de salvamento sejam determinados. E o tratado também estipula que tal exame seja realizado em conjunto, contra-argumentou Harrington. No entanto, suas equipes já estão escavando sem a nossa participação. Apenas uma medida de precaução. A tecnologia tem se mostrado hostil a ambas as nossas espécies. Steve observou a manobra política com crescente frustração. Enquanto discutiam sobre os direitos de salvamento, as verdadeiras implicações do que descobriram estavam sendo ignoradas. Senhores, ele interrompeu, recebendo olhares cortantes de ambos os comandantes. Com respeito, há algo que você deve saber. Antes do colapso do sistema, ele estava se preparando para atacar todos os assentamentos em Eridan, tanto humanos quanto Zilar. Ele não fazia distinção entre nós. Seu ponto, tenente, disse Telvos friamente. Meu ponto é que quem quer que tenha construído esse sistema viu ambas as nossas espécies como igualmente ameaçadoras. Talvez isso deva nos dizer algo sobre como devemos abordar essa descoberta. Os 2 comandantes trocaram olhares. O tenente Leiden faz uma observação válida, admitiu Harrington relutantemente. Talvez Telvos tenha cedido.
Mas isso não muda o protocolo para lidar com tais descobertas. Enquanto retomam seu debate, os pensamentos de Steve voltam a Calorum. Em questão de um dia, eles passaram de adversários a aliados e para algo muito mais íntimo. Agora, a política ameaça separá-los novamente. Mas um oficial júnior entrou, entregando a Harrington um tablet de dados. A expressão do coronel escureceu enquanto ele o lia. "Parece que temos uma nova complicação", anunciou. "Nossos sensores de longo alcance detectaram uma embarcação não identificada se aproximando de Eridan. Ela não está respondendo aos chamados de nenhuma de nossas frotas." A postura de Telvos se endureceu. A transmissão, o sistema de defesa deve ter enviado um sinal antes de ser destruído. Chamando por reforços, Steve percebeu que poderia ter permitido ou reportado uma intrusão. Os dois comandantes se olharam, suas diferenças políticas momentaneamente deixadas de lado diante de uma potencial nova ameaça. "Parece", disse Harrington sombriamente, "que nossas discussões sobre direitos de salvamento podem ter se tornado prematuras. Isso é uma insanidade." Vailen sibilou enquanto ajudava Steve e Calora a acessar o túnel parcialmente escavado. "Se algum dos nossos comandantes descobrir esta missão não autorizada, eles não vão", Calora o assegurou. "Não até que tenhamos conseguido." Steve verificou seu equipamento uma última vez. Eles tinham exatamente 43 minutos antes que a embarcação não identificada entrasse na órbita de Eridan. 43 minutos para implementar um plano que nem a liderança humana nem a liderança Shylar haviam aprovado. "Você tem certeza disso?" Steve perguntou a Calora em voz baixa. Os olhos azuis dela encontraram os dele, resolutos e claros. "Nossos comandantes estão se preparando para a guerra. Sabemos que pode haver outra opção." Depois que a reunião se transformou em um planejamento estratégico para um potencial conflito, Steve conseguiu passar uma mensagem para Calora através de Vailen. Eles se encontraram em segredo, longe dos olhos vigilantes de seus superiores, e formularam seu próprio plano. O antigo sistema enviou um sinal que Calora havia explicado, não como um comando de ataque, mas como um código de reconhecimento. "Eu vi o padrão de transmissão antes do colapso. Você acha que o que está por vir não é hostil?" Steve havia perguntado. "Não de forma inerente, mas ele se defenderá se ameaçado, assim como o sistema fez." Agora, enquanto desciam de volta para a câmara onde quase morreram, Steve sentiu uma estranha sensação de estar completando um ciclo. Desta vez, no entanto, eles não eram adversários ou aliados relutantes. Eram parceiros em todos os sentidos da palavra. A câmara parecia diferente, parcialmente escavada, equipamentos de pesquisa espalhados, os orbes centrais quebrados, mas ainda pulsando levemente com energia residual. "Os engenheiros Shylar estiveram ocupados", observou Steve. "Ocupados demais", respondeu Calora sombriamente. "Eles têm tentado reativar partes do sistema enquanto ela o conduzia a um console secundário que havia sido desenterrado durante a escavação. Esta matriz de comunicação ainda está funcional. Se pudermos usá-la para transmitir os códigos de reconhecimento adequados para a embarcação que se aproxima, poderemos evitar uma guerra." Steve terminou. "Mas ainda não sabemos qual idioma ela fala." "Não precisamos." Os dedos de Calora dançavam sobre a interface alienígena com uma familiaridade surpreendente. "Durante meu treinamento, estudei antigos protocolos de comunicação. Muitas espécies avançadas usam sequências matemáticas como uma linguagem universal." Steve a observou trabalhar, impressionado com seu conhecimento e habilidade. "Você nunca mencionou que era uma especialista em xenolinguística." Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. "Há muitas coisas sobre mim que você não sabe, tenente. Estou ansioso para aprender todos eles, comandante." Seus olhares se encontraram brevemente, a intensidade da conexão entre eles inalterada, apesar da pressão da missão. "A embarcação estará ao alcance em 12 minutos. Reportou Balon de sua posição na entrada. "E temos um problema. Ambas as equipes de comando estão vindo para cá. Eles devem ter detectado nosso acesso não autorizado", disse Calora. "Precisamos trabalhar mais rápido." Steve juntou-se a ela no console. "O que posso fazer? O sistema precisa de mais energia para transmitir além da atmosfera." Ela apontou para uma série de condutos.
Se você puder redirecionar a energia desses sistemas secundários, Steve acenou com a cabeça, compreendendo imediatamente o que ela precisava. Enquanto trabalhava, ele se maravilhava com a forma como agora funcionavam juntos de maneira tão harmoniosa. Humano em Shilar, soldado em comandante, homem e mulher. Lembra quando você estava orgulhoso demais para me deixar ajudar? Ele perguntou enquanto conectava o circuito final. Lembra quando você ignorou minha protesto e ajudou mesmo assim? Ela respondeu com uma sobrancelha levantada. Melhor decisão que já tomei. Ele disse sinceramente. O console ganhou vida com um zumbido. Os símbolos alienígenas pulsavam com uma energia renovada. Está funcionando, Kalora Breeden. Agora só precisamos de... Comandante Kalora, a voz do alto comando de Talvos ecoou pela câmara. Cesse imediatamente esta atividade não autorizada. Eles se viraram para ver tanto Talvos quanto Harrington entrando na câmara, flanqueados por suas equipes de segurança. Tenente Layden, Harrington Barg, afaste-se desse console. Isso é uma ordem. Steve se endireitou, mas não se afastou. Senhor, com respeito, podemos ter encontrado uma maneira de nos comunicar com a nave que se aproxima. Sua insubordinação será tratada mais tarde, respondeu Harrington friamente. Nossas frotas estão posicionadas para interceptar a nave alienígena. Você está cometendo um erro, insistiu Kalora. Esta não é uma força de ataque. Está respondendo a um sinal de reconhecimento. Seu julgamento está comprometido, disse o comandante Talvos. Seu olhar alternando entre ela e Steve, com desaprovação não disfarçada. Sua associação com o humano nublou seu raciocínio. Minha associação com o Tenente Layden já salvou este planeta uma vez. Ela retrucou, e pode salvá-lo novamente se você ouvir. O console atrás deles de repente brilhou com luz. Uma exibição holográfica apareceu, mostrando a embarcação que se aproximava, um enorme navio de design claramente alienígena. Sua superfície ondulava com a mesma aparência de metal líquido que os drones avançados que encontraram. 3 minutos para a inserção orbital, um oficial relatou. Estamos sem tempo, Steve disse a Kalora. É agora ou nunca. Ela assentiu, voltando-se para o console, apesar das ordens de Talvos para se afastar. Seus dedos voaram pela interface, inserindo a sequência matemática que havia identificado. Comandante, este é seu último aviso, rosnou Talvos. Steve se posicionou entre Kalora e as equipes de segurança. Ela precisa de mais 30 segundos. Isso é tudo. Para sua surpresa, foi Harrington quem levantou a mão, impedindo os guardas Zillard de avançar. 30 segundos, tenente. Faça-os valer a pena. O console pulsou uma vez, 2 vezes, e então emitiu um tom agudo que reverberou por toda a câmara. O display holográfico piscou. Depois se estabilizou, mostrando a nave alienígena diminuindo sua aproximação. Está respondendo, disse Kalora. Sua voz tensa de concentração. Uma série de símbolos matemáticos apareceu no display, uma resposta à transmissão deles. O que diz? Harrington perguntou. Sua raiva anterior dando lugar a uma curiosidade cautelosa. Kalora estudou os símbolos, sua expressão mudando de concentração para admiração. Está se identificando. A embarcação pertence aos arquitetos, os construtores do sistema de defesa. Eles são hostis? Talvos exigiu. Não. Ela respondeu, continuando a ler os símbolos. Eles são curiosos. O sistema de defesa foi abandonado há milênios, quando eles deixaram este setor do espaço. Eles retornaram porque foi ativado após todo esse tempo. Eles querem saber quem somos, Steve percebeu, lendo sobre o ombro dela. Kalora acenou com a cabeça. E se somos uma ameaça? Sem hesitar, Steve alcançou o console, sua mão cobrindo a de Kalora. Juntos, eles inseriram uma nova sequência, não apenas símbolos matemáticos, mas uma imagem composta mostrando humanos e Zillar trabalhando lado a lado nos postos avançados. A resposta veio quase imediatamente. A nave alienígena desacelerou completamente, estabelecendo uma órbita estável ao redor de Eradon. Seu representante enviado, Kalora, traduziu enquanto novos símbolos apareciam para se encontrar com aqueles que desativaram seu sistema de defesa. A tensão na Câmara foi gradualmente se dissipando à medida que a ameaça imediata de conflito se afastava. Harrington e Talvos trocaram olhares.
A hostilidade anterior foi substituída por um reconhecimento relutante de que seus subordinados estavam certos. Parece que não é de Chicago, disse Harrington cuidadosamente, que devemos a vocês dois um pedido de desculpas. E talvez, acrescentou Talvos, uma reconsideração sobre como nossa espécie aborda operações conjuntas no futuro. Horas depois, após desbriefings e preparativos para a chegada dos arquitetos, Steve encontrou Calora sozinha em uma plataforma de observação com vista para o posto avançado. A luz âmbar do pôr-do-sol de Eradon banhava sua pele azul em um brilho quente. Um dia e tanto, ele disse, juntando-se a ela na grade. Primeiro, salvamos o planeta de antigos robôs assassinos, depois evitamos um incidente interestelar. Ela sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto. Nada mal para uma humana e uma Zilar que não se suportavam há alguns dias. Eu nunca não te suportei, Steve corrigiu. Eu só achava que você era um pouco arrogante, superior, desdenhoso. Ela completou. Ele riu, mas isso também funcionou. A mão dela encontrou a dele na grade, seus dedos se entrelaçando. E o que você pensa agora? Agora eu acho que você ainda é todas essas coisas, ele respondeu honestamente. Mas você também é corajosa, brilhante e a mulher mais notável que eu já conheci, humana ou Shilar. Ela se virou para encará-lo completamente. Os Zilar têm um ditado. A verdade emerge na crise. Eu acreditava que os humanos eram fracos, aliados inferiores. Eu estava errado. Você me ensinou isso. Quando eu puxei aqueles dardos para fora, ele perguntou com um sorriso. Quando você se recusou a me deixar para trás, apesar dos meus protestos, ela corrigiu. Quando você se colocou em risco para salvar alguém que não lhe mostrou nada além de desprezo. Steve se aproximou, atraído por ela como havia estado desde aquele momento na câmara subterrânea. E o que acontece agora, depois que os arquitetos partem, depois que nosso comandante para de celebrar sua vitória diplomática? Isso depende, ela disse, seus olhos azuis encontrando os dele. Guerreiros Zilar têm permissão para escolher companheiros de outras espécies, embora seja raro. O processo envolve vários desafios rituais e aprovações formais. Parece complicado, murmurou Steve, suas mãos encontrando a cintura dela. Ela concordou, mas nunca fui de me esquivar de um desafio. Nem eu, ele respondeu antes de fechar a distância entre eles. Enquanto o sol se punha em Aradim, lançando os postos reconstruídos em tons de ouro e âmbar, Steve refletiu sobre quão rapidamente a vida poderia mudar. 3 dias atrás, ele era o último sobrevivente de um ataque devastador, certo de que morreria sozinho neste planeta distante. Agora ele estava no início de algo completamente inesperado. Um relacionamento que cruzava espécies, uma parceria forjando crise e um futuro repleto de possibilidades que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Quando Calora gritou, "Não, por favor, deixe-os dentro." Ele não teve escolha a não ser ignorar seus protestos e salvar sua vida. Ao fazer isso, ele e os dois começaram uma jornada que não salvou apenas a si mesmos, mas talvez o futuro das relações entre humanos e Ashilar. Algumas coisas em que Steve decidiu, enquanto segurava Calora perto, valiam a pena serem retiradas, não importando quanta resistência você encontrasse ao longo do caminho.